Olá pessoal, como é que vai? Tudo em ordem? Eu sou o professor Wallace Magri, estamos de volta aqui com mais um bate-papo que é concedido pelo canal Educajus Cursos, já tradicional, e hoje nós contamos com a célebre presença da professora e advogada e jornalista Cristiane Mota, que além do exercício da advocacia, da assessoria jornalística que desenvolve, tem também um programa de televisão na TV Guarulhos, programa da Hora Cidadã, da qual ela é a apresentadora. Então, para tratar do tema do direito, da relação do direito e jornalismo, nós trouxemos aqui a professora. E muito obrigado, então, pela presença, professora. Seja bem-vinda ao nosso canal. Eu agradeço, Alice. Eu quero parabenizar a plataforma Educajus, porque eu acredito que a educação é que transforma o Brasil. Então, parabéns pela plataforma, para levar a educação, o conhecimento ao Brasil, né? Que Sim. Hoje a plataforma EAD não tem fronteiras. Então, e a internet, hoje a convergência de mídia é importante para levar a educação para todos os cantos do Brasil. Parabéns. Verdade, muito obrigado e muito obrigado pela presença para engrandecer ainda mais, né, essa nossa missão de levar conhecimento, como o professor disse, sem fronteiras. Sim, sim. E por falar em sem fronteiras, essa sua dupla formação é sempre uma coisa que eu gosto bastante, né, porque é curioso, o direito e o jornalismo, eles usam a comunicação verbal humana como um elemento fundamental, e a proximidade delas, ela reside não só nesse ponto. Aí eu queria, por curiosidade, saber um pouco dessa sua formação e da onde veio esse seu desejo e a consumação dele de aproximar e ter essa dupla formação e como isso se desenvolve no seu cotidiano. Olha, a minha formação é jurídica, porém, antes mesmo de ser advogada, eu sempre trabalhei com comunicação. Então, assim, eu comecei a trabalhar em jornalzinho de bairro, então eu sempre desenvolvi um trabalho na comunicação. Quando eu me formei advogada, eu desenvolvi a Revista do Consumidor, junto com outros colegas na UB de Santo Amaro. Eu já havia participado de jornal de bairro, sempre gostei de comunicação. E aí eu tive convite para fazer o programa Hora Cidadã. Como eu já tinha uma história na comunicação, de jornal, de bairro, sempre gostei de comunicação. Então, direito e comunicação. Embora minha formação é jurídica. Eu não fiz faculdade de jornalismo. Diplomado, a gente fala. Isso, porém, eu, pelo meu trabalho, pela minha história no jornalismo, eu consegui obter o MTB, devido a provar isso, porque dei uma liminar no STF, que se você provar o trabalho jornalístico que você faz, você consegue obter o MTB, que é como se fosse a OAB do advogado. Então, é um trabalho assim, então acho que a experiência conta muito. Aí, após o exercício da advocacia, eu voltei novamente para o jornalismo através do programa Hora Cidadã e eu tive convite para fazer esse programa e eu falei, então vou fazer um programa voltado, educativo também. É um programa que visa educar o cidadão. Então, não é um programa que eu vou falar só, não é um programa que eu falo só de direito, é um programa que fala de tudo. Então, desde saúde, de educação, de política, de orientar o cidadão, ele saber um pouco sobre política, porque nós temos... sempre falei isso muito no programa Hora Cidadã. Nós temos aquela ideia de que eu não gosto de política. Mas quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E nem sempre os que gostam são os melhores. Então é muito importante. E toda a política, não é, Alice? No dia a dia, quando sobe o arroz, o feijão, na sua casa você faz uma política. Então sempre gostei de falar muito de política no programa, mas na forma educativa. Não aquela forma de massacrar, de falar política é ruim, de educar o cidadão. Você já foi numa Câmara? Você já foi numa Assembleia? Pois é. Então acho que é muito importante. Então, o programa Hora Cidadã foi um sonho que se realizou. E, assim, eu sou apaixonada pelo projeto Hora Cidadã, porque é um programa que visa levar a educação, principalmente para as massas que não têm tanta informação. Que muitas vezes nós temos, né, o jornalismo... o bom e o ruim, como em tudo, toda a profissão. Então, nós vemos hoje na televisão aquela coisa de só passar a informação ruim, a tragédia. E é importante esse tipo de programa educativo, como tem, inclusive, na TV Cultura. Então, acho importante. Então, quando eu tive o convite para fazer o programa Hora Cidadã, eu quis fazer um programa para informar o cidadão, para educar. E para levar uma informação, uma coisa mais leve, mostrar um trabalho voluntário, uma ação social, que acho que isso é importante na sociedade. Porque só falar mal, só criticar, só falar o país, o político, não. E nós, como cidadãos, como profissional, o que a gente faz para ajudar a sociedade? Qual a nossa parcela na sociedade? Então, não é só o político, todos nós fazemos a sociedade, o Brasil. Então, o programa tem essa função de educar o cidadão, de levar informação de qualidade e contribuir com a sociedade, que é importante.
Isso é realmente muito importante, até isso, né, o jornalismo diplomado ou não diplomado, porque como a gente hoje em dia é muito mais, veja que eu estou entrevistando e não sou jornalista, eu até tenho um hobby que é um jornalismo mais voltado à parte de música, né? E sim, tem essa possibilidade sem dúvida nenhuma. E eu acho que é interessante usar os meios de comunicação como uma forma de facilitar outra coisa, né, professora? Que é a compreensão da linguagem jurídica por parte da população que às vezes conhece o direito, mas morre de medo de advogado, de judiciário. Ou às vezes quer pôr no pau, mas não sabe como funciona e fica esse negócio, quero brigar no judiciário, mas quando vai numa audiência, vai em alguma situação, não entende muito bem, porque o direito fica muito fechado nele mesmo. E às vezes o próprio cidadão, ele se vê fora daquilo que é feito justamente para salvaguardar seus interesses, né? Wallace, eu entrevistei muitos advogados no programa, né, por ter formação jurídica, então eu conheço muitos advogados, juízes, promotores, delegado, todo o segmento do direito. E eu sempre me preocupei o seguinte, eu quero que você fale para o cidadão numa linguagem tranquila, que ele possa entender. Porque uma justiça que não se entende não é justiça, né? Então, a justiça tem que ser próxima do cidadão. Então, se fala muito hoje de não se ter, igual antigamente, aquelas petições robuscadas, por exemplo, que muitos termos latim, que assim ninguém entende. E a justiça próxima do cidadão é aquela que ele entende, que tenha essa ligação com o cidadão. Porque uma justiça que é inaconsável não é justiça. Então, acho que isso é importante. Então, o foco do programa sempre foi elevar, se for falar de saúde, numa linguagem também que o cidadão entenda o que o médico está falando. Então, uma linguagem acessível, que isso que é importante. Então, a comunicação tem que ter o princípio da eficácia. Tem que, nós estamos falando aqui, então a pessoa que está ouvindo e vendo, ela tem que entender. Então, não adianta eu falar em termos difíceis, complicados, e quem está vendo, assistindo, não compreende. Então, a função do Hora Cidadã é isso, é levar informação de qualidade e que o público entenda, o cidadão. E é gozado que a gente está brincando que a gente, no bom sentido, invade, né, a atuação dos jornalistas, levando o nosso conhecimento jurídico através dessa forma de linguagem comunicacional mais acessível, através da linguagem informativa, porque no direito, o advogado geralmente trabalha com persuasão, então fica todo aquele discurso um pouco mais próprio da nossa área. E ao contrário, né, professora, que é uma contribuição da senhora também, é a questão do jornalista tem também essa fama de falar de tudo, mas ser formado numa matéria específica. E quando o jornalista vai falar, por exemplo, do tema direito, às vezes ele pode esbarrar também em algumas dificuldades de ordem de linguagem, de compreensão de norma. E como que se dá, então, essa possibilidade do jornalista também visitar a nossa área e colaborar com a visão do jornalista, informar melhor o cidadão e não cair em equívocos e dar uma má informação sobre temas jurídicos, o que sempre pode ser perigoso também, não é? Para mim, por ter a formação jurídica, ser advogada e atuar, exercer o jornalismo e fazer algumas matérias e publicar com relação a alguns temas jurídicos é mais fácil. Por quê? Porque eu tenho a formação jurídica. Eu acho que para o jornalista é importante ele saber, por exemplo, como que se funciona o sistema de interpretação de normas do Brasil. Então, nós vamos interpretar uma norma, nós temos a Constituição, nós temos princípios. Por quê? De repente, olha, se publica uma lei e o jornalista vai naquela ânsia de informar, de fazer uma matéria e falar daquela lei, né? De escrever alguma coisa sobre aquela lei. E ele não saber como se interpreta. De repente, ele está analisando aquela lei sem saber que aquela lei ela tem que se interpretar, é um sistema integrativo, com outras normas. Então, para o jornalista é muito importante. É lógico, muitos jornalistas de grandes jornais, ele tem uma assessoria jurídica. Mas se é um jornalista independente, que faz um trabalho independente, eu faço um trabalho independente, e o programa Hora Cidadã é uma produção independente. Porém, eu tenho a formação jurídica, mas se eu não tenho a formação jurídica e eu faço um trabalho independente, às vezes eu não tenho uma assessoria jurídica. Então, é importante para o jornalista saber o sistema de como nós interpretamos a norma jurídica. Então, é muito importante para o jornalista não se ater só à norma literal. Sim. Né? Então, nós temos... o que eu vou falar já é algo mais profundo, né? O sistema de interpretar a norma, o sistema teleológico, gramatical, histórico, a jurisprudência. Então, para o jornalista, é importante saber essa interpretação para não cometer uma gafe. Tanto no jornal televisivo, como no jornal
né, na forma escrita, para ele não cometer uma gafe. Porque é importante ele saber como se interpreta as normas jurídicas para não cometer uma gafe na... É verdade. Até pra gente, às vezes, quando lei nova surge, nós temos muitas dúvidas acerca disso. Então, esse tipo de incursão em conhecimentos, né, de interpretação da norma e um pouco mais de cuidado sempre é de boa valia, tem toda a razão. Inclusive, a professora foi convidada e vai gravar com a gente aqui um curso justamente para ajudar, né, os jornalistas a entenderem esse tipo de mecânica do direito, da funcionalidade da interpretação do direito. Não é isso, professora? Sim, como interpretar as normas jurídicas, o direito de petição. Ótimo. O código de ética do jornalismo, que é muito importante. Isso é importante. Da mesma forma que o médico, o advogado tem que cumprir, tem que ter ética, os jornalistas também têm que ter essa ética ao exercer a profissão. E uma das funções da imprensa é informar de acordo com a realidade, não inventar fatos. Por exemplo, o caso da escola base, que aconteceu alguns anos atrás, em que foi o maior crime cometido pela imprensa brasileira e na época pelo delegado do caso. Por quê? Porque eles passaram informações sem ter provas e eles acabaram com a vida de uma pessoa, né? Assim, isso gerou transtorno financeiro, psicológico, né? Nós temos o livro, o caso da escola base, já tem o segundo livro. O segundo livro, filho do casal na época que foi prejudicado com as informações que foram soltas sem provas. Ele escreveu o livro com o mesmo autor, não recordo agora o nome do autor do livro, já estão no segundo livro. E foi um caso, o maior crime, e nos cursos de jornalismo, custa muito de falar desse caso. O caso da escola base, que, salvo engano, foi em 98, 96. Desculpa se eu estou falando o ano errado. Mas é um caso que prejudicou muito essas pessoas. Eles foram indenizados. Mas e aí? Não apaga, não apaga, né? Toda uma história. Foi o caso da escola, que falaram que as crianças estavam sendo molestadas, mas na verdade isso não aconteceu. E prejudicou. Então nós, jornalistas, temos que ter muito cuidado, porque você pode destruir a vida de uma pessoa. Entendo. Né? Psicologicamente, financeiramente, porque você está expondo a vida da pessoa. Então, nós temos que ter muito cuidado. E eu acho que o sindicato do jornalista, os órgãos competentes, a FUNAD tem que trabalhar, tem que ficar em cima disso, porque falam que a imprensa é o quarto poder. Só que isso é muito perigoso. E a pessoa, o jornalista, tem que ter muito cuidado quando ele expõe, quando, então, conhecer as normas. Por isso que é importante o jornalista conhecer os princípios básicos do direito, o direito à honra, à privacidade, o que prevalece, porque o direito de imprensa não está acima de tudo. Sim. A liberdade de expressão não está acima de outros direitos. Ela tem que ter equivalência, tem que se comunicar. Então, é muito perigoso. Eu, durante todo esse tempo gravando Hora Cidadã, graças a Deus eu nunca tive nenhum processo, e eu com relação ao programa, porque eu sempre tive esse cuidado, até porque é um programa mais informativo, de saber o que eu vou falar e dar sempre a voz para o outro lado. Porque eu chego na TV e eu falo do Wallace, e eu posso destruir, gerar um dano moral, e as consequências, e depois que isso cai na rede, é muito complicado. Verdade. E para reverter. Então, é muito importante, eu acho que a Educajus está de parabéns, a plataforma de elaborar esse curso, e eu sinto honrada e agradeço o convite para fazer o curso, porque o jornalismo tem que ter essa consciência de que ele tem a palavra, ele tem um meio de comunicação, quer seja rádio, televisão ou jornal escrito impresso, não importa. Ter esse cuidado de não prejudicar as pessoas. Perfeito. Né? Então é muito importante esse conhecimento do direito para o jornalista. Verdade. Ao invés de esperar alguma coisa sobre censura, o autocuidado na hora do jornalista desenvolver o seu trabalho e trazer as informações, evita qualquer tipo de ação posterior. Muito obrigado, professora, pelo seu comparecimento. Esse seu canal de Guarulhos tem algum acesso por YouTube, etc? Sim. Fala para eles, eu já te agradeço e me despeço de todos. TV Guarulhos, no Google, colocar TV Guarulhos, você tem acesso ao site, TV Guarulhos, canal 3 da NET, e o canal do YouTube, se procurar Hora Cidadã, ou o programa Hora Cidadã. Alguns programas tem no YouTube, não coloquei todos, mas eu preciso... Então tá, vão atrás e logo mais o curso dela à disposição na plataforma do Educajus Cursos. Até logo. Até logo.